eu vou focar nos segredos das escolas de sabedorias. Esse é um tema bem ligado ao poder de criação da mente. Eu fiz aqui uma frase para que você possa entender o quanto nós deixamos de aprender, né, para não falar uma outra palavra, do passado para hoje. Olha só, houve um tempo que a mente enviava sinal para o cérebro. Essa técnica hermética era ensinada nas escolas de sabedorias e ficou conhecida como transmutação mental. Hoje, o nosso cérebro, ele armazena uma quantidade de informações e manda sinal para a mente. Quem é que manda sinal para o cérebro? Ninguém sabe aqui, né? Mas você sabe que tudo aquilo que você acredita foi o homem que te ensinou. Houve um tempo que você podia criar no teu campo mental e enviar as informações para o cérebro. Basicamente, a diferença é assim. Hoje você acredita em sofrimento, em doença. Num passado distante, você podia só enviar informações, por exemplo, de saúde e felicidade. A mente enviando sinal para o cérebro, você poderia limitar uma série de fatores negativos. Na aula da semana que vem, eu vou falar um pouco das leis. E durante a aula de hoje você vai entender. Então, começando a aula de hoje, eu me chamo José Roberto Gambeiro e junto com a Mislane, nós somos o Espaço IEM, uma escola de saberes, onde todos os temas são relacionados ao crescimento e à expansão da consciência. Dentre os temas que nós abordamos aqui no Espaço IEM, tem a formação de Reiki. Olha só, essa foto é fresquinha, ela é de domingo, onde nós iniciamos a formação de 10 novos terapeutas reikianos. Essa aqui é a turma 20, né? São 20 turmas em 27 meses, mais de 300 alunos são formados aqui para aplicar o Reiki em si e fazer o seu equilíbrio energético ou ser um terapeuta e ajudar outras pessoas. Também trabalhamos com radiestesia, acessamos aí a sua assinatura energética através de uma mesa radiônica aí com o pêndulo. Mislane dá aula de yoga, Hatha Yoga e de yoga para os olhos. Se você ainda não sabe que os olhos são músculos e se exercitados, eles ganham força, tônus, conversa com ela. E temos 3 cursos em andamento. Um é sobre as leis herméticas e o ensinamento do Kybalion, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. O outro é como criar uma nova realidade e acessar o seu campo mental para a mente enviar sinal para o cérebro. E um terceiro é psicologia da alma, para que você não perca essa encarnação. Entenda o seu contrato de evolução, seu contrato encarnatório. Todos os temas, então, da nossa escola de saberes são desenvolvidos para o crescimento e a expansão espiritual. Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre o segredo das escolas de sabedorias. Eu dividi aqui em 4 partes. Uma antes de Cristo, né? Que tipo de escolas tinha antes de Cristo? Uma depois de Cristo até a Idade Média do século V ao século XV. Depois, dos anos 1500 a 900 e a partir de 1900, né? Que segredos são esses guardados, velados, secretos, herméticos, que nós, pobres mortais, sequer podemos acessar? Vamos entrar já no campo, então. Antes de Cristo, olha, eu vou trazer aqui 4 escolas, né? Existem outras, mas a apresentação ficaria muito extensa. Eu vou falar um pouquinho sobre a escola mais famosa no Egito, que era de Olho de Horus. Depois eu vou pular e vou até a Grécia. Aí, 2.500 anos de Cristo já havia uma escola de sabedoria no Egito. 2.200 anos, uma na Grécia. 1.500 anos antes de Cristo na Judéia e 500 anos antes de Cristo na Europa. Vou trazer essas 4 escolas de 4 regiões diferentes do globo para que você possa entender o que era tratados nessas escolas antes de Cristo. Olho de Horus, né? Uma escola hermética no Egito, aonde o ensinamento ele era todo baseado nas leis naturais, as leis da Terra, as leis do sistema solar
e eles entendiam que o corpo humano também obedecia a essas leis. Eles acreditavam que tudo funciona como um ciclo. Era necessário morrer, renascer, para se renovar e transformar. Então, a Lua, ela gira num ciclo, o ser humano, ele nasce, cresce, desenvolve e morre. A natureza, por exemplo, tem as estações dos anos que funcionam como um ciclo, o universo funciona como um ciclo, e através, então, desse ensinamento que eles acreditavam que o corpo humano, a Terra, o sistema solar, o universo, tudo funcionava como um ciclo, eles ensinavam, então, tanto os alunos quanto os iniciados, também os seus sacerdotes, né, dentro desse conceito. Eles criaram, então, templos, e cada um dos templos era ensinado uma técnica diferente, mas sempre voltado às forças da natureza, em prol à expansão do conhecimento da espiritualidade. Guarde essa frase aqui, olha. Os estudos, então, no Egito eram baseados no processo da reencarnação, como um ponto principal, se funciona como ciclo, um dia vai morrer, e para você ter esse conhecimento, eles ensinavam aí ciência, artes, religião e filosofia nas escolas de sabedorias. Esses ensinamentos egípcios, eles tinham como finalidade a vibração. Você teria que vibrar numa determinada frequência energética para o equilíbrio dos chakras. E o foco dele era nos chakras superiores, né? Através dessa vibração, né, dos conhecimentos da natureza, dos ensinamentos e das vibrações, eles se conectavam, né, com outros tipos de energias. Falei para você aqui que nós damos aula de Reiki, onde também você tem um equilíbrio energético dos chakras. Como isso acontecia? Talvez você não saiba o que eu vou te contar agora. Para você ser um iniciado na escola de Olho de Horus, você teria que estudar 7 anos na escola do Olho de Horus do lado direito, onde você ia estudar toda a parte do masculino, do racional, da ação, da força, da energia, da potência, da expansão, né? Depois de 7 anos, você passava aí por diversos pirâmides, templos, ensinamentos. Você estava apto para estudar os 7 anos seguintes na escola do Olho de Horus, do olho esquerdo. O olho esquerdo, então, visava o feminino, o emocional, a criatividade, o acolhimento, a contração, né? E você já viu tudo isso daí, já conhece muito bem do Yin e o Yang, ou o princípio do gênero masculino e feminino, que é onde você busca a linha do meio, né? E no Egito não era diferente. Depois que você estudava 7 anos na escola do Olho de Horus, do olho direito, e na do olho esquerdo, você estava apto a estudar na escola de Horus do olho central. O olho central, então, você ia ter o equilíbrio do racional com o emocional, do masculino com o feminino, da contração e da expansão, que era tido como o equilíbrio. E aí nasce, então, tudo que vocês conhecem sobre o terceiro olho, né? Ou aquele olho que tem, por exemplo, na pirâmide da maçonaria, ele surge aqui, né? O terceiro olho, então, é um simbolismo que visa o equilíbrio das energias do lado direito e do lado esquerdo. Mais uma curiosidade para você saber: o formato do olho de Horus, ele tem a extremidade externa como a Lua e o centro como o Sol, tá? Então, existe toda uma simbologia aí sobre o equilíbrio. Essa não foi a primeira escola, né? A primeira escola surge na Índia, mas para que você tenha uma ideia, uma das escolas de sabedorias do Egito levava 21 anos para você ter a formação e o equilíbrio da sua energia. E com o equilíbrio da sua energia, você poderia se conectar com o que nós chamamos aqui de forças ocultas. Eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. 2.500 anos antes de Cristo, Egito, escola do Olho de Horus, muito famosa. Cavalgando um pouquinho, navegando aqui, nós vamos até a Grécia, mais ou menos 2.200 anos antes de Cristo, surge Herme Trismegistro. Talvez você já tenha ouvido falar nele, também conhecido como 3 vezes o Grande. Ele foi legislador no Egito e filósofo também.
Ele viveu mais ou menos entre 1500 e 2500 a.C. A data não é precisa. Só existem duas fotos dele. Essa é uma delas. A outra é branca e preta, eu mostro um pouquinho mais para frente. Hermes teve uma contribuição fundamental, pois ele escreveu 36 livros sobre teologia e filosofia que não havia na época, e dentre os quais ele também escreveu 6 livros de medicina. Ele era tão diferente da época, imagina, né? Nós estamos falando que 1500 anos de Cristo, uma pessoa escreve livros sobre medicina, né? Que pesquisado, então, era sabido na época que ele recebia informações, digamos assim, do plano superior, do plano espiritual, para trazer essa informação aqui na Terra. Nota, então, que Hermes ele vem para o Egito para deixar tanta informação que ele é conhecido, então, como pai do hermetismo, porque foi através dessa literatura que surgem as escolas herméticas de sabedorias. Ele também foi inspiração para Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Claro que todos eram gregos, filósofos, né? E foi esse personagem aí, Hermes, quem deixou esse rastro de sabedoria que começa no Egito. De posse de todas essas informações também, né, ele dominava todas essas sabedorias. Ele foi conhecido, então, como um sacerdote egípcio. E ele começou a escrever, então, tudo que é conhecido do mundo hermético. Foi Hermes que inicia esse trabalho aí, mais ou menos aí entre 1500 e 2000 a.C. O primeiro texto escrito foram as Tábuas de Esmeraldas, né? Hermes também é a representação grega do deus Tote. Então, o que acreditavam na época, né? Tote foi um deus no Egito que levou a escrita, a filosofia, a matemática e a astrologia, né? Na época da construção das pirâmides, Tote tinha essa sabedoria, que foi a mesma sabedoria que Hermes levou para a Grécia. Então, há muita literatura que conta que Tote e Hermes foram a mesma pessoa, simplesmente mudando de lugar para levar esses ensinamentos secretos, esses ensinamentos sagrados. Trismegistro é uma palavra de origem grega que significa simplesmente 3 vezes o grande, 3 vezes o maior. Esse documento, então, da Tábua de Esmeralda, Hermes escreveu as leis do universo, mas de uma forma bem resumida, né? Essa tábua, ela foi feita de esmeralda com uma ponta de diamante, né? Era escrita com uma ponteira, né, de diamante, porque não existia caneta na época e também não dava para escrever nas pedras. Hermes escreveu o que acreditou ser as 7 leis universais que explicam a vida e o funcionamento do universo. Foi através, então, desses documentos que surgem as escolas herméticas, né? Passei pelo Egito, escola de sabedoria. Fui até a Grécia, né? Numa escola hermética aqui para que você conhecesse. Dando uma volta ainda, eu queria te contar, então, que mais ou menos em 1500 a.C., aí, logo depois, então, de Hermes Trismegistro, na Judéia, era mais ou menos a época de Abraão e Moisés, que foram os precursores das escritas da Cabalá, né? A Cabalá judaica. Bom, a Cabala, então, ela passa a ser uma ciência. Por quê? Porque ela traz conjuntos de ensinamentos entre Deus, homem, universo e a criação, baseado em números, em gráficos, né? Conta a literatura que esses cabalistas, eles entravam dentro das cavernas e ficavam dezenas de anos recebendo as informações, e por isso a Cabala, por exemplo, tem o Zoar, tem uma série de livros herméticos, porque eles recebiam o download da informação direto do plano espiritual, tratando, então, como se fosse uma ciência, né? A Cabala não é uma religião. Você consegue ter ensinamentos científicos, né? Provando várias teses espirituais.
Esses ensinamentos foram passados de gerações antigas até então ser escrito o Torá no Monte Sião em 1313 a.C. Olha só, ensinamento secreto, sagrado do plano universal em 1313 a.C. Então, Cabala, conhecida aqui no Ocidente, ou Cabalá, ela passa a ser uma ciência das mais conhecidas e confiadas no mundo esotérico. Esses ensinamentos científicos, então, eles informam, eles estudam, eles nos explicam sobre o mundo espiritual. Então, assim como existe a ciência para explorar o mundo físico, a Kabbalah veio como ciência para explicar os fenômenos espirituais. Se você não conhece, vale a pena estudar, né? O Binei Baruch, dos Estados Unidos, de Nova York, onde estudei, ele tem cursos online sobre Kabbalah. Eu acho que aqui no Brasil também tem o Kabbalah Center em São Paulo, que traduz para o português. É muito interessante conhecer cientificamente como se chega ao plano superior. Bom, para finalizar essa primeira parte, eu trouxe aqui a quarta escola de sabedoria, então, que se forma na Europa com Pitágoras, né? Então, Pitágoras, ele é um grego, né, da ilha de Samos, onde seu pai é um mercadante e sofre perseguições. Então, ele andava com seu pai, por exemplo, nas carroças, e aprendeu a fazer conta por seu pai ser um mercadante, né? Quando um tirano assume o poder da Grécia, Pitágoras não se conforma ao ver ele matar e tirar dinheiro das pessoas. Ele então vai para o Egito e ele fica surpreso em conhecer a inteligência que há no Egito. Pitágoras então estuda numa escola de sabedoria no Egito, depois vai para a Índia, e um pouquinho mais para frente ele vai morar no sudeste da Itália, na cidade de Crotona, onde monta a sua escola de sabedoria. Pitágoras aí é dessa época de 500 anos antes de Cristo. Ele monta, então, essa escola em Crotona, onde ele tinha por volta de 100, 110 alunos, e funda uma sociedade secreta, cuja base do estudo era a matemática. Então, o Pitágoras, ele através do zero e através do um, ele ensinava que era o começo e o fim do universo, e na escola de sabedoria dele, era uma escola secreta e sagrada, ele também conseguia chegar no plano superior, no plano espiritual. Pitágoras, então, traz os 72 versos de ouro, né, onde os seus alunos começam a estudar, a aplicar, e é chamado escola pitagórica, né, os alunos são chamados alunos pitagóricos, e ele, então, aqui somente é conhecido por matemática, mas ele era um escritor, né, ele era um músico, ele era um filósofo e ele era um astrônomo. Então, ele junta a matemática com a filosofia, com a música e a astronomia, traz o conceito do Egito e cria um processo intuitivo de purificar a alma através do conhecimento. Ele escreve isso daí, então, nos versos de ouros, onde todos os pitagóricos eles tinham que passar por esses ensinamentos, e era muito conhecido pela forma que eles se vestiam e se comportavam aí em Crotona. O que Pitágoras escreveu, então, a literatura diz que serve para os próximos 25 séculos, e não há como ser modificado de tão atual que é. Bom, durante essa complexa transição que é atual, né, ele acreditava também que havia uma civilização planetária, e traz essa informação nos versos de ouro, onde aponta e sinaliza que há um caminho da autorregeneração do ser humano, da sociedade, do planeta, de cada indivíduo, que constrói a base fundamental para um renascimento coletivo de sabedoria. Então, Pitágoras acreditava que existe um caminho através da purificação da alma e do conhecimento que possa autocorrigir e autorregenerar o indivíduo, e tudo isso como base de um renascimento superior, sábio e coletivo. Trouxe para você aqui uma pequena introdução de alguns sábios, né, onde eu estudei. Eu vou dar uma paradinha aqui para tomar uma água. Quero saber se você está entendendo o que tem de surpresa até agora aí para você. Conta para mim. Pode abrir o microfone.
Então, antes de Cristo, tinham várias escolas de sabedorias, né? Eu trouxe aí 4 delas, e todas elas tinham assim o mesmo objetivo, né? Era conexão com o plano superior, eram ensinamentos que vão além da consciência humana. Vou falar um pouquinho, então, o que aconteceu com essas escolas depois de Cristo, né? Então, eu contei aí mais ou menos até o ano 500 anos de Cristo, que foi quando Pitágoras já também tinha uma escola de sabedoria. Bom, aí vem Cristo, e traz toda a doutrina cristã, quebra uma série de paradigmas, mas vocês lembram aí que havia muita pressão, né, do Império Romano em não deixar que a população caísse para o lado da religiosidade, né, e fez toda essa pressão aí. Bom, o Império Romano, então, ele vai mais ou menos até 750 antes de Cristo, muito próximo ao Império Romano aqui. Então, entre 750 e 820, as duas potências que brigavam por poder era o Império Romano e o Império Grego. Eles dominavam por imposição, matavam. Para eles, assim, o poder estava acima de tudo. Todos que falassem sobre religião, Deus, universo, eram caçados e mortos. Isso aí, ó, logo depois de Cristo, hein? O que aconteceu com essas escolas aí sagradas, né, essas escolas de sabedorias? Elas passaram, então, a ser secretas. Elas não eram mais abertas, não eram mais conhecidas pela população, porque se alguém falasse em espírito, plano superior, Deus, religião, era morto. Então, todo ensinamento sagrado passou a ser secreto. Existe uma diferença. Hoje, a gente fala muito em ensinamento sagrado e secreto, mas olha só, ensinamento sagrado, né, ele traz a conexão com o plano superior. Ensinamento secreto é aquele que eu não posso falar. Então, todas aquelas escolas que traziam esses ensinamentos sagrados passaram a ficar simplesmente sem poder se pronunciar, né? As pessoas que detinham esse conhecimento, você vai ver um pouquinho mais para frente, elas passavam essas informações somente de lábios a ouvidos, né? Como fala o Kybalion, porque eles tiveram que ficar escondidos durante muito tempo. Já no do século V ao 15º, que é considerada a Idade Média, a Igreja volta e assume o poder de novo. Então, as escolas que eram secretas, que vieram sagradas, elas passam a ser protegidas em nome de alguns intelectuais, desde que não se falasse em igreja. Então, as escolas, elas ressurgem de novo na Idade Média, escolas de sabedorias, escolas sagradas, escolas secretas, elas ressurgem, elas são protegidas por alguns membros que voltam a recrutar de novo pessoas para obterem esse conhecimento secreto. Nessa época, então, a igreja assume o controle, a igreja manda, né, em tudo que você possa entender, mas se você não acreditar em Deus, você é caçado, torturado e morto. Olha que coisa, né? A gente sai de uma época onde você não podia falar em nome de Deus, que é a época dos impérios, e a igreja assume e fala que todo aquele que for contra Deus é morto ou torturado. Então, hereges e bruxos, por exemplo, eram queimados em fogueira. Nessa época aí, surge uma ordem militar chamada Cavaleiros Templários, né? Ela foi fundada aí em 1118. Ela foi cruelmente perseguida pela realeza e pela Igreja Católica, e seus integrantes, então, foram dizimados em fogueira. A Ordem Cavaleiros Templários, ela também estudava conhecimentos secretos e sagrado. Ela estudava muito aí astrologia, né? Ela acreditava no universo, ela acreditava no contato com entidades aí superiores, né? Ela foi caçada nessa época pela Igreja Católica, e aí, após essa data,
alguns templários que surgiram começaram a servir a igreja protegendo os peregrinos. Se você gosta um pouquinho desse tema, você pode ver que há cavaleiros templários com uma cruz no peito vermelha e outro com uma cruz no peito azul, né? Os cavaleiros templários originais que estudavam, que faziam parte de uma ordem, eles trazem a cor vermelha na cruz. Depois eles foram todos mortos e os que resistiram aí são incorporados, então, para ser tipo um exército da Igreja Católica, aí, depois dessa data, e aí o uniforme é o mesmo, mas a cruz é azul, né? Que significa o catolicismo aí. Nessa época, então, onde as sociedades secretas começaram a receber membros de novo, ordens, por exemplo, como a Cabala, ela só revelava seus segredos de pai para filho, né? A Cabala, ela tinha, né? Um conceito que somente quando o filho chegasse a 40 anos é que ele poderia obter vários ensinamentos sagrados e secretos, né? E tudo isso tem uma história, né? O filho com 40 anos já é adulto, ele não vai trair o pai, então a Cabala só revelava seus ensinamentos para filho após 40 anos de idade, mas ele era ensinado somente de pai para filho, enquanto que o hermetismo, lá do Hermes Trismegisto, ele era ensinado de lábios para ouvidos. Então, o significado é o mesmo, ele só era ensinado para pessoas de confiança, né? Bom, e aí eu fiz aqui um cronograma, porque teve uma época, então, que foram permitidos os ensinamentos em templos ou lojas. Olha só, para você entender, então, a jornada dos ensinamentos das escolas de sabedorias. De 1095 a 1291, houve o movimento das cruzadas, né, como um movimento militar cristão. Eu até escrevi aqui, olha, as cruzadas usavam uniforme com cruz e eram soldados da Igreja Católica. Bem próximo a essa data, aqui no meio dessa data, surgiram os Cavaleiros Templários, entre 1118 e 1312, que vários deles morreram e foram incorporados pelas cruzadas. Em 1378 surge a Rosa Cruz, como uma escola que traz os ensinamentos do Egito, né? A Rosa Cruz realmente é pioneira, né? Ela ainda existe sobre doutrina sagrada. De 1700 a 1785 surgem os Illuminates, né? Os Illuminates, então, eram vários grupos que estudavam em separado, né? Porque eles queriam obter essa sabedoria oculta e secreta de conexão com o plano superior, de vida eterna, que ainda não era totalmente liberada. Digamos assim, a igreja não acreditava nisso, os poderosos não acreditavam nisso. Então, eles eram grupos fechados, né? Os Illuminates, eles eram meio radicais, né? Eles também matavam. Em 1917, surge a maçonaria na Inglaterra. A história da maçonaria, ela surge com a guerra, não bem a guerra, mas quando a Inglaterra toma a Escócia, né, antes dela ser Reino Unido, e ela vê que existem rituais na Escócia. Então, a maçonaria inglesa tem como, inicialmente, a primeira loja é aberta na Escócia, ela tem ritual escocês, né, que foi essa fusão, e ela vem da fusão de alguns grupos. Então, a maçonaria, ela resgata pessoas do Illuminati, alguns cavaleiros templários, né, pessoas que foram seguindo essa linhagem e não tinham mais um templo, uma escola, eles vão todo para a maçonaria. Então, a maçonaria, ela começa a ser formada por grupo de homens que se encontravam em tabernas para discutir assuntos confidenciais, né? A primeira grande loja, ela surge em Londres, e um pouquinho depois, a Teosofia, né, com a Blavatsky, uma russa, né, que estudou na Índia, no Tibete, e ela vai para os Estados Unidos unir os conceitos espirituais do budismo, por exemplo, e das crenças orientais, através de uma escola teosófica. A teosofia, então, ainda existe hoje, é uma escola que ela reúne a sabedoria de várias escolas e traz todos esses conhecimentos. Bom, dei uma passada aqui para você entender como foi aqui o histórico, né, das escolas. Agora, olha só, hoje só sobrou a Rosa Cruz, a maçonaria e a teosofia
como ordem secreta, né? Ele trouxe uma foto aqui, essa foto é da maçonaria, aonde eles seguem rituais, né? Com vestes, né? Você pode ver o tipo de gola aqui no colarinho, o avental que eles usam, né? É toda uma série de símbolos dentro dos seus rituais que ocorrem normalmente dentro das lojas maçônicas, né? Hoje, então, ainda temos aqui a Rosa Cruz, e a Rosa Cruz, ela, por exemplo, tem um personagem aqui que era seguidor dela, que era o Leonardo da Vinci. Tem a teosofia, por exemplo, Thomas Edison, ele seguia essa sociedade teosófica. Tem uma maçonaria, a maçonaria tem muita gente, né? Essa foto aqui é de Rui Barbosa, mas, por exemplo, dentro da maçonaria está aí o Papa, né? O Papa Francisco é maçom, os dois últimos presidentes dos Estados Unidos, aí, o Barack Obama também é maçom. Enfim, a maçonaria é uma grande escola. E essas três grandes escolas secretas de sabedorias, elas reuniram aí os maiores sábios aí. Todo mundo que você conhece aí, desde Thomas Edison, né? Quem não conhece a história de Washington, né? O Washington foi formado pela maçonaria, né? Então tem lá o obelisco, tem lá o Capitólio, né? Tem os túneis ali que unem, que tinham os ensinamentos secretos. Então, todos os grandes cientistas, líderes, conhecedores, eles frequentavam uma escola de sabedoria. O que tem por trás dessas escolas que somente sábios, né, têm esse tipo de informação? Eu trouxe aqui um exemplo para você da maçonaria, que é uma grande escola, né? Eu admiro muito a ordem da maçonaria. A maçonaria, ela funciona aqui com 33 degraus ou 33 níveis, né? Onde você vai estudando e vai praticando, vai estudando e vai praticando. Você vai estudar, por exemplo, a honestidade, a felicidade, tem que praticar também do lado de fora, né? Esse aqui é um ritual. A maioria dos símbolos da maçonaria, eles também vêm do Egito, né? Das escolas de sabedoria, tanto do piso xadrez, quanto dos pilares, quanto das vestes aqui dos rituais. A maçonaria é uma associação que busca o aperfeiçoamento intelectual e social do homem e que realiza seu intento dentro de uma estrutura que se organiza em ritos, né? Então, a cada ritual você vai tendo um novo tipo de sabedoria, né? E, para que você tenha uma ideia, um grã-mestre 33, ele consegue sair do corpo, né, espiritualmente, e visitar pessoas em outros lugares, só para deixar essa curiosidade com você aí. Obviamente, estou falando da maçonaria tradicional, né? Não quero me referir a algumas pessoas que entram na maçonaria para melhorar de vida, né, ter poder e etc. O ensinamento da maçonaria é uma grande escola, como também Rosa Cruz e Teosofia, que são as três grandes escolas atuais. Então, o que você precisa saber até aqui? Essas escolas, elas fornecem respostas para as perguntas que os homens buscam incansavelmente, porém de uma forma ordenada e sincronizada. Perguntas do tipo, da onde eu vim, para onde eu vou, se há vida após a morte, se é possível conversar com Deus, o que fazer para ser próspero, feliz, saudável, ter paz. Essas sociedades secretas têm todas essas respostas aí. Essas respostas elas vão muito além do nosso cognitivo ou da religião, porque elas envolvem ciência. Essas ordens acreditam no plano espiritual e na vida após a morte. É necessário um convite para você ser membro de uma sociedade dessa daí. Muito bem, dei mais uma passada aqui num contexto histórico das escolas de sabedoria para explicar agora para você o que acontece nos dias atuais, né? Que tipo de ensinamento que você tem, que tipo de conexão, como é que você faz para ter essa sabedoria? Então, por volta de 1908, três desconhecidos, porém iniciados no mundo hermético, não se conformavam da situação que o planeta estava atravessando, né? 1908. Estamos aí há alguns anos da Segunda Guerra Mundial, né? Os países já brigavam, já tinha morte, tinha miséria, fome, peste. E os iniciados, que tinham o poder da mente sobre o cérebro, não se conformavam de ver a população global, a população mundial se matando, doente, com fome. Então, em 1908, esses três amigos, que ninguém sabe se são três ou não, porque eles são desconhecidos,
Eles escrevem um livro trazendo segredos herméticos lá da época de Hermes Trismegisto e contavam, então, que a doença física ela é uma expressão externa do seu interno, que é possível obter a cura do corpo através da mente, que o exercício da mente sobre o corpo é a cura de todas as doenças. Esse livro se chama o Kybalion, né? A primeira versão dele é de 1908, e através de uma informação que somente os ouvidos preparados iriam entender esse tipo de sabedoria, mente. Eles afirmavam, então, que ao mudar o seu estado mental, problemas iriam ser superados. E se você chegasse à cura, você poderia chegar à felicidade. E depois disso, à realização espiritual. Então, esse livro conta assim, que ao entender como funciona a sua energia mental, os seus problemas, estados problemáticos, eles podem ser superados. Então, aqui o que ele está falando? Medo, dor, miséria, raiva, né? Quando você entrasse em contato com o teu plano mental, os seus problemas poderiam ser superados. Se você chegasse à cura dos problemas, você chegaria à felicidade. E da felicidade era um passo para você ter a sua conexão espiritual. Olha que interessante, 1908, esses três iniciados herméticos, então, escrevem o Kybalion. O Kybalion, então, é um ensinamento que estava presente em todas as sociedades iniciáticas secretas, tanto no Egito, na Grécia, na Roma, na Judéia, né? O Kybalion fala assim: nenhum conhecimento oculto foi tão zelosamente guardado como os fragmentados ensinamentos herméticos desde os templos do grande Hermes Trismegisto. Então, ele conta que esse conhecimento ele foi passado de lábios a ouvidos, né, até ser escrito pela primeira vez em 1908. Tais informações foram guardadas intactas dentro de uma pureza primitiva por um reduzido número de homens. De lábios a ouvidos foi transmitido esse conhecimento entre poucos seres. O livro ele trata, então, de 7 princípios herméticos. Imagino que a maioria de vocês já devem ter ouvido o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do gênero, o princípio do ritmo e o princípio da causa e efeito. Na próxima aula, eu vou detalhar cada um desses princípios para vocês aqui, como usar esses princípios na nossa vida. Então, o Kybalion diz que quem conhece os 7 princípios e aplica, ele tem o domínio para todos os seus problemas. O Kybalion, no capítulo aqui, o princípio do mentalismo, eu tirei um trecho, ele fala assim, ó: todo mundo é uma criação do todo, em cuja mente vivemos e movemos. Os estudantes de filosofia hermética podem empregar conscientemente as grandes leis mentais em vez de usá-las por casualidade. Com a chave mestra em seu poder, o discípulo pode abrir as portas do templo do conhecimento mental e entrar no mesmo livremente. Eu acho que somente com esse slide aqui eu consigo dar uma aula de 1 hora para vocês. Olha o que ele fala. Primeiro, o princípio do mentalismo, ele fala assim: o universo é mental, o todo é mental. Você só consegue chegar ao universo e ao todo pela sua mente, né? Eu sempre brinco assim nas minhas aulas. Você consegue pegar Deus na mão? Não. Você consegue pegar o universo na mão? Não. Então, tudo isso é mental. Se você entende que essas grandes energias são mentais, você vai entender que só consegue chegar a elas através do teu mental. Então, toda a criação do universo ela é mental no nosso nível de consciência. Então, você precisaria desenvolver um pouco aí a tua mente. Ele fala também que existem leis mentais. E dessa forma você não precisa usar a casualidade, o acaso, né? Tipo assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Deus quis assim.
Ah, se eu conseguir um emprego, tudo bem. Então, a casualidade não existe. Existe a lei da causa e efeito. E quando você entende que essas leis são mentais, você, obviamente, pode causar o teu futuro, que ele seja melhor. Lei da causa e efeito. Com essa sapiência, com essa sabedoria, com essa chave mestra em seu poder, que é entender como funciona o campo mental, o discípulo, então, pode abrir as portas do templo do conhecimento mental e fazer a conexão que ele quiser. A conexão mental com a minha energia, com os meus amigos, com o plano superior, né? Esse está tudo dentro aqui do princípio do mentalismo. Bom, no Kybalion também, ele fala assim: onde quer que estejam as pegadas do mestre, os ouvidos de quem está apto para receber seus ensinamentos se abrirão. Ele fala o seguinte, que não adianta você receber essa informação fora de hora. Somente quando você estiver preparado é que essa informação vai chegar e você vai entender. Os hermetistas, eles sempre permanecem retirados, silenciosos e sorridentes, né? Portanto, se você conhecer uma pessoa, nem que seja seu professor, que seja mal-humorado, corre, né? Um sábio, ele é bem-humorado, porque ele entende que está tudo certo. Então, os hermetistas, eles sempre se retiram, eles não ficam aparecendo, são calados e sorridentes. Há certos ensinamentos que, se fossem divulgados para pessoas erradas, poderiam atrair um critério de ordens nas multidões, das multidões. Um axioma aqui do Kybalion diz o seguinte: os lábios da sabedoria permanecem fechados, exceto para o ouvido capaz de compreender. O Kybalion, ele é cheio de axiomas. Então, para que você entenda todos os sentidos na essência, né, os lábios da sabedoria permanecem fechados, exceto para o ouvido capaz de compreender. Você tem que ler várias e várias vezes. Se você quiser ter um entendimento grande do Kybalion, eu tenho algumas aulas no YouTube, mas são informações muito valiosas. Assim, algumas almas conservaram viva a chama, aceitando-a cuidadosamente para que não se extinguisse. Era o conhecimento do hermetismo e foi transmitido do mestre ao discípulo, do iniciado ao neófilo, dos lábios aos ouvidos. E se algum dia alguém escreveu algo, seu significado foi cuidadosamente velado. Tudo isso, então, até 1908, ninguém tinha informação escrita do mundo hermético. E o Kybalion diz mais uma vez: onde quer que estejam as pegadas do mestre, ali os ouvidos daquele que está pronto para receber seus ensinamentos abrem-se. Esses ensinamentos só irão atrair a atenção dos que estejam preparados para recebê-los, os ensinamentos das leis universais. Dentro dos 7 princípios, o princípio do mentalismo, ou a transmutação mental, ele é um segredo dentro de tudo que a gente precisa transmutar, aprender. Aquele que compreende a verdade que o universo é mental está muito avançado no caminho do adepto. Entenda que tudo é mental, tudo, exatamente tudo. Nenhuma cadeira para em pé se ela não passasse pelo processo mental. Nada que, nenhuma caneta, ela foi projetada se não passasse pelo processo mental. O problema é que você só conhece o processo mental da criação física e não conhece o processo mental da criação do campo mental, que é o que o Kybalion explica, que é a chave da sabedoria. Essa aí é a segunda foto de Hermes Trismegisto, um grande sábio que deixou um rastro de sabedoria e deixou aí as 7 leis impressas nas tábuas de esmeraldas. Os princípios da verdade são 7. Aquele que compreende isso perfeitamente possui a chave mágica por meio da qual todas as portas do templo se abrirão. Todas essas frases, então, é tirada do livro O Kybalion. Bom, então eu queria contar para você, na atualidade, como isso chega de informação para a gente. Ao mudar a atitude mental através de afirmações e exercícios, a doença poderia ser curada e estados mentais problemáticos superados, incluindo a felicidade e realização espiritual. Essa frase aí foi escrita mais ou menos na década de 80, quando
fizeram uma abordagem do velho pensamento para o novo pensamento nos Estados Unidos, né? Um grupo chamado New Age, você já deve ter escutado falar. Eles entenderam que o velho pensamento era aquele que fazia você trabalhar até ficar doente, ficar em casa até ficar com raiva das crianças ou do marido, sair na rua e passar nervoso, né? Porque o velho pensamento foi tudo aquilo que o homem ensinou. Então, esse movimento que foi chamado Novo Pensamento nos Estados Unidos, ele falava assim, deve ter algo que não tenha dor, que não tenha sofrimento, que não tenha tristeza. Né? Uma das frases do Novo Pensamento americano falava assim, em contraste com o velho pensamento pessimista, habitando no pecado, enfatizando escuridão e a miséria do mundo, a angústia e o sofrimento, o novo pensamento trará um caminho sem dor e sem sofrimento. Então, eles começaram a acreditar que existia uma forma de o homem não sofrer, do homem não ficar doente, né? Esse grupo, então, do novo pensamento começou a pesquisar aqui as leis herméticas. E tudo começou a ser interpretado da seguinte forma: não existe nada de novo sobre essa verdade. Essa é a mesma coisa que foi dita pelos filósofos da Índia há 5.000 anos atrás, ou pelos gregos há 2.500 anos atrás, ou pelos egípcios há 4.000 anos atrás, ou por Pitágoras há 500 anos antes de Cristo. Não há nada de novo em tudo isso daí. Isso tudo sempre foi falado. E por que essa informação, então, não me chega tão detalhadamente a nós? O Caibalion fala, então, as pessoas são governadas quase que inteiramente pela mente e vontade dos governantes, de outras pessoas, de quem tem poder. Não é interessante te ensinar que, através do teu campo mental, você pode adquirir a felicidade, a saúde, né? Então, nós ficamos aí naquela roda, como eu expliquei na aula passada, e perdemos o processo de criação da mente. Bom, eu queria explicar para você, então, como eu desenvolvo esse trabalho, né? Primeiro, você tem que fazer uma limpeza dos padrões e das suas crenças, mas no seu nível de consciência racional. Depois, você precisa ter nova referência, porque não adianta esvaziar algo e não saber o que colocar, né? Ah, eu não quero brigar mais com a minha irmã. Tá bom. E você vai trocar isso por o quê, né? Por quê? Então, primeiro você tem que descrever, né, todo o teu processo negativo, toda a energia negativa que você acha que precisa de uma faxina, eu chamo de crenças, porque foi aquilo do último slide, né? Que os poderosos, os políticos, os religiosos nos ensinaram. A partir daquilo que você quer mudar, né? Você tem novas referências e aí você tem exercícios, né? Dessas escolas de sabedorias para acessar o campo mental. Você vai dar um comando para pedir e aí você pode ressignificar a sua vida, ressignificar a sua essência. O campo mental, então, é um lugar que estão guardadas informações de crenças, pensamentos, ideias, né? E por que também não dizer toda a parte aí de mágoa, tristeza, né? Tudo isso está entre o nosso cérebro e a nossa mente. Eu já expliquei para você, né? A mente, ela não está anexada ao corpo. A mente é uma energia. Né? O cérebro é um órgão físico que serve para dar comando para o corpo. Isso é o cérebro. Ele apodrece e morre. A mente não. A mente é a tua energia, teus padrões, tuas crenças, teus pensamentos. É uma energia que está à tua volta, que vibra numa outra frequência. O que acontece hoje é que você é tão influenciado que o teu cérebro controla a mente. O que eu estou te explicando é que a mente pode mandar sinal para o cérebro, né? Para isso acontecer, você tem que sair da gangorra, né, de felicidade e tristeza, medo, alegria, quero, não quero. Você precisa parar de ficar transitando entre os extremos da polaridade e começar a achar a linha do meio, né? A linha do meio é que o Pitágoras, né, sempre ensinou, é o tal, por exemplo.
é o teu equilíbrio, né? Quando você está na linha do meio, você não é influenciado pelos extremos. Você, a partir daí, deixa de ser influenciado pelo cérebro e você pode influenciar o teu cérebro aqui com o campo mental. Eu queria falar para você que todos esses meus conhecimentos eu transformei ele num curso, onde eu ensino pessoas a ressignificarem as suas crenças. Eu não podia ficar com esse conhecimento guardado só para mim, depois de, além de ter estudado o conceito das escolas de sabedoria, de ter praticado comigo, de ter recebido tanta informação do plano superior. Não podia ficar com esse conhecimento só comigo. Eu criei um curso que ele chama Como Criar uma Nova Realidade, onde você faz uma transformação nas suas crenças. Esse curso eu comecei a dar durante a pandemia. Eu me lembro que acho que a primeira turma foi mais ou menos em abril, maio de 2020. A gente já está com a 8ª e com a 9ª edição dessa turma, aí, 9 turmas aí, durante esse 1 ano e meio, onde eu aproveitei o meu conhecimento das escolas de sabedorias e peguei as 7 leis herméticas, as 7 leis universais, e somei com os exercícios das escolas de Pitágoras, das escolas do Egito, das escolas da Grécia. Porque ler só um livro ou ter o conhecimento das leis sem exercício fica mais um curso, então, que você faz pela internet, nem vê a cara do apresentador e não fica entendendo nada. Então, eu criei um método onde eu explico a sabedoria das 7 leis universais e trago exercício que eram usado nas escolas de sabedorias, e na prática você começa a listar as crenças que você quer mudar e eu te ensino como acessar o campo mental para você não ficar nessa gangorra de sofrer, de querer dinheiro, de doença, né? Esse curso se chama Como Criar uma Nova Realidade. Eu já pesquisei sobre leis universais e cursos herméticos. Esse é o único curso que tem prática. Você vai estar conversando direto comigo, sou eu e a Mislane aqui que damos as aulas. E nós temos um grupo de interação após o curso, que é como se fosse um pós-acompanhamento, para você entender, né? Na realidade, você vai acessar o teu portal interno e destravar memórias, e vai, por exemplo, acessar aí dentro da tua energia do campo mental e ressignificar tudo aquilo que você precisa entender do processo de criação.